Segundo item bastante importante, eu acho que é o mais importante da fase inicial, sem dúvida nenhuma, climatização. Se você não entender de climatização, de todo o conjunto que forma a climatização, muito provavelmente você vai ter problemas quando você tiver um número maior de aves. A gente está falando de climatização, a pessoa lembra logo da lâmpada, né? Mas não é só a lâmpada sozinha não vai resolver seu problema. E a lâmpada colocada de maneira errada também não vai resolver seu problema. A gente está falando da fonte de calor, que pode ser a lâmpada, mas eu vou dar outras opções aqui. A gente está falando da campânula, a gente está falando da cama de frango, a gente está falando do círculo de proteção, a gente está falando das lonas, a gente está falando de termômetro. É muito importante que você tenha esses 6 equipamentos aí, essas 6 ferramentas ao seu dispor para você realmente ter um bom controle de temperatura, um bom controle até de certa forma da umidade nesse período que é tão difícil. Por que é tão difícil? O pintinho quando nasce, até mais ou menos seus 21 dias mais ou menos, ele não consegue controlar a temperatura do corpo. Todos esses animais aqui, eles controlam a temperatura do corpo porque eles já passaram aí de uma certa idade. Principalmente passou de 40 dias, de 60 dias, ele já consegue se virar melhor. O que é isso, controlar a temperatura do corpo? De forma grosseira para você entender, o dia que está muito quente, ele consegue resfriar o corpo dele com algumas manobras que ele faz. O dia que está muito frio, ele consegue esquentar o corpo dele com algumas manobras que ele faz. Isso está muito ligado ao metabolismo do animal, isso está muito ligado a alimentação que o animal tem e está ligado aí a alguns comportamentos. Por exemplo, em tempos mais quentes, que é o que a gente está mais acostumado aqui na nossa região, você às vezes vê o animal de asa aberta, se balançando e com o bico aberto, respirando de forma frenética, né? Não é respirando fundo, né? Asa aberta com esse movimento. Esse movimento é um dos movimentos que ajuda o animal a refrescar, a resfriar o corpo dele, junto ao metabolismo que ele está, junto à alimentação que ele está. O pintinho não consegue fazer isso. Você vê até alguns pintinhos fazendo esse movimento, depois que passa ali de 12, depois que passa de 15 dias, mas quando o pintinho 5, 6, 7 dias, ele não consegue fazer isso de maneira nenhuma. Então você precisa proporcionar a ele o ambiente que ele necessita. Essas galinhas aqui, independente do tempo frio ou tempo quente, ele teve um período de adaptação. Então você que está numa cidade mais fria, você que está numa cidade mais quente, esses animais eles estão preparados porque eles foram criados nessa área desde assim. É muito diferente de eu pegar um animal desse aqui, esse galo que passou aqui atrás de mim, que está acostumado com calor, pegar ele e levar ele para um lugar que está nevando, ele vai sentir terrivelmente. Mas possa ser que tem um animal lá, nevando, que até está debaixo da neve e não está nem aí, porque ele está adaptado a esse processo. Então você tem que ter esse conhecimento. O pintinho não consegue fazer isso. Então durante aí, pelo menos até o dia 20, 21, dependendo da sua região, você precisa controlar essa temperatura. Quais são os erros nesse momento? Tem muita gente que pergunta, quando tirar a lâmpada? Não tem dia certo. Por que que não tem dia certo? Exatamente pelo que eu falei. Tem lugar que é muito frio, sem briga. Tem lugar que é muito frio, tem lugar que é muito quente. Então não dá para os dois locais trabalhar da mesma forma. Então o que é que você entende? O pintinho ali, a primeira semana, até os 5 primeiros dias, ele precisa estar numa temperatura variando aí entre 32, 35 graus, né? Pode descer um pouquinho mais para 30 nesse período aqui. Se você está numa região que é quente, você coloca aí 30 graus, porque o próprio ambiente vai ajudar. Se você está num lugar que é frio, 35 graus para você não ter problema de alguma queda de temperatura. E tem muita gente que cai no erro. Na minha cidade é quente, então não preciso usar, mas de madrugada é frio. De madrugada para você, pode estar fazendo 25 graus. De madrugada, 3 horas da manhã, 25 graus, 26 graus. Putz, está quente pra caramba. Mas pro pintinho de 5 dias é pouco. Porque o pintinho precisa entre 30 e 35. Então você deixa de usar
por causa de uma sensação térmica que você tem durante o dia, porque está fazendo 30, 35 graus durante o dia, mas à noite essa temperatura cai. Tem lugares que faz 40 graus de dia e à noite faz 12. Então você precisa regular essa temperatura e aí você vai descendo essa temperatura. A cada dia você desce 1 grau, mais ou menos, de meio grau a 1 grau a cada dia, para você chegar aí até o dia 20, 22 com 22 graus de temperatura ali dentro do ambiente. Se você está numa região que é bastante quente, é possível que lá para o dia 10, para o dia 12 você não utilize mais. Porque lá para o dia 10, dia 12, a necessidade vai ser de 24, de 25, de 26 graus. E talvez esses graus já estejam aí na sua região. Mas às vezes você está num lugar que durante a madrugada faz 6, faz 5 graus. Então talvez você tenha que levar até mais do que 20. Mas outro erro bastante comum, a pessoa bota em 35 graus do primeiro dia até o dia 20. Está errado. Você precisa ir reduzindo sua temperatura, porque senão o animal não se ambienta. E aí tem muita gente que comete o erro. Passa os 35 dias, passa 40 dias com 35 graus. Acontece do animal ficar bastante estressado, começa comportamentos predatórios como canibalismo, por exemplo, bicando fundo, arrancando penas, ferindo o animal pelo fundo, até matando às vezes, porque a temperatura está muito alta. E segunda coisa bastante importante que ninguém fala para vocês aí no vídeo. Você está com 35 graus ali com 30 dias. No outro dia você tira e bota o animal para o pasto. No pasto tem uma variação de tempo. Tem dia que está chovendo, tem dia que está fazendo calor, tem dia que está frio demais. Você já tira ele do pinteiro, coloca ele dentro do galpão, já não tem proteção nenhuma em relação a frio. Possa ser que à noite ele estava com 35 graus ontem. Hoje à noite ele já pega 20, pega 17, pega 18 graus. Seu animal não vai suportar e vai morrer. Tem muita gente que às vezes bate palma, levanta a mão para o céu, porque faz nosso mini curso grátis. Inclusive, ó, mini curso grátis. Tem link aí na descrição para você fazer o mini curso grátis, mas não sai desse vídeo agora não, certo? Você pode clicar aí embaixo, deixa a aba abrir aí, mas continua no vídeo, porque senão você perde aqui o fio da meada. Então tem muita gente que bate palma porque fez um mini curso grátis, deu tudo certo, não perdeu aves, deu bastante certo a situação, mas quando vai para o piquete, se perde, animais começam a ter problemas aí com locomoção, começam a ter problemas com desenvolvimento, às vezes problemas com doença e não consegue se recuperar. Então, às vezes, é uma transição da fase inicial para a fase de crescimento que não foi feita da forma correta, porque você não cortou a climatização do jeito certo, não foi reduzindo. Então, tem muita gente que, inclusive, diz, mas eu nunca botei lâmpada e deu tudo certo. Levanta a mão para o céu, meu filho, e agradeça e comece a fazer, porque em algum momento vai dar errado, ou em algum momento alguma coisa está dando errado lá na frente para você e você não sabe que foi porque você não regulou essa temperatura na fase inicial, beleza? Pega essa dica aí, vamos para a próxima. Não esquece que tem um mini curso grátis, vou colocar aqui de novo. E aproveitando, como eu falei que tem gente que fala aí que passou tudo bem, olha essa mensagem aqui, ó, foi recebida lá pelo Instagram. Vamos para o próximo item.